política de A a Z com Mário Flávio. Oferecimento: Senhor Braga Barbearia e blog do Mário Flávio, a política de A a Z. Voto de Fux coloca em xeque parcialidade do julgamento de Bolsonaro. Mário Flávio, bom dia. Bom dia, Renata, Vitor. Falando de Bolsonaro, mas na verdade são os Bolsonaro mais 7 réus, né? Ontem parecia aquele filme A História Sem Fim. Você toda hora que olhava para o celular ou televisão, o Luiz Fux estava falando. Mais de 10 horas de um voto, eu acho que na história do Supremo foi o maior voto da história, o mais duradouro, pelo menos, da história. E eu queria chamar a atenção para um trecho desse longo voto dele e depois fazer um breve comentário aqui. Concluo assim pela incompetência absoluta do Supremo Tribunal Federal para o julgamento deste processo, na medida em que os denunciados já haviam perdido os seus cargos. E como é sabido, em virtude da incompetência absoluta para o julgamento, impõe-se a declaração de nulidade de todos os atos decisórios praticados. De sorte, senhor presidente, que a minha primeira preliminar, ela anula o processo por incompetência absoluta. Veja, o Fux, o ministro ontem, ele trouxe um voto divergente do voto do relator Alexandre de Moraes e do segundo ministro que votou, Flávio Dino, que os dois votaram pela condenação dos 8 envolvidos aí nas acusações, inclusive do ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas o voto de Fux, ele não é divergente, que você pode dizer, você que acompanha política pouco, ou você que acompanha pouco o judiciário, aí você pode dizer, mas é normal uma divergência em um órgão colegiado, nem todos os votos eles são unânimes, mas ontem o que Fux disse foi uma pancada no STF. Porque no final desse longo voto dele, o que Luiz Fux disse, em resumo, foi que a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro e dos demais réus não teve o amplo direito à defesa. Então, essa fala de Luiz Fux, essa longa fala dele, ele questiona o que mais a defesa vem falando, das arbitrariedades do Alexandre de Moraes. Porque o que a Constituição diz é que a defesa ela deve ter o amplo direito. Então, qual a Constituição está nesse julgamento? A de Alexandre de Moraes, a de Flávio Dino ou a de Luiz Fux? Então, foi um soco no estômago do Alexandre de Moraes esse longo discurso. Por mais que hoje os outros ministros vão retomar o julgamento, tem mais a ministra Carmen Lúcia deve proferir o voto dela e amanhã fechando o Cristiano Zanin, e deve ser 4-1 mesmo, em favor da condenação. Mas esse discurso de ontem, essa fala do Luiz Fux, ela vai ficar registrada para a história, porque desde ontem que se debate muito em todos os veículos de comunicação o peso do voto do Luiz Fux. Porque imaginar a divergência, algumas pessoas já até imaginariam, pelos posicionamentos que o Fux teve nos últimos dias no respeito aos posicionamentos dele. Mas divergir dessa maneira que ele colocou, sendo um magistrado da mais alta corte, de dizer, em pleno e bom tom, Alexandre de Moraes é meu amigo, a gente tem uma amizade boa aqui e tal, mas no final dizer que ele cesseou o direito à defesa dos que estão sendo julgados, sem dúvida nenhuma, isso vai abrir margem para muito debate, muita discussão. Por mais que os ministros vão tentar justificar, acredito que vai haver uma estratégia hoje nos votos que só vão ser à tarde, por causa do longo julgamento ontem. Acredito que os ministros vão se revezar na hora que os outros estiverem falando, para tentar justificar ou desabonar o que disse o Luiz Fux, mas sem dúvida nenhuma é um soco no estômago do Alexandre de Moraes, é um soco no estômago do STF e coloca em xeque este que é o considerado por muitos o maior julgamento da história do judiciário brasileiro. E para a gente encerrar aqui, Renata e Vitor, ontem tivemos o assassinato de um ativista lá de direita nos Estados Unidos que chocou o mundo inteiro pelo tiro que ele levou no pescoço, um apoiador do Donald Trump que estava na universidade palestrando e do nada levou um tiro no pescoço. E me chama a atenção
alguns comentários após o assassinato dele, como vai para o inferno, racista, já morreu tarde, vai encontrar não sei quem. Enfim, as pessoas, por questões de ideologia, perderam completamente, né, a empatia pelo outro. Né, porque você comemorar um assassinato daquele, ou você achar que a pessoa que defendia uma ideologia armamentista, por exemplo, merece uma morte daquela, é inacreditável que pessoas que se dizem pacifistas ou que defendem uma ideologia mais centrada no que diz respeito ao amor ao próximo, comemorem aquele tipo de ação. É lamentável. A gente falava ontem aqui, Vitor e Renata, que o mundo parece estar de cabeça para baixo, e esse assassinato ontem nos Estados Unidos mostra que a gente está numa onda de violência sem fim. E aí independe de ideologia, se é de esquerda ou de direita. É isso. Mário Flávio, obrigado, Mário. Até amanhã. Até. Manhã Cidade. Política de A a Z com Mário Flávio. Oferecimento: Senhor Braga Barbearia e blog do Mário Flávio. A política de A a Z.